Olá, tudo bem? Hoje vamos falar da aula 26 do nosso curso de Psicologia e Terapêutica do Yoga Sutra. Estamos estudando o final do capítulo 2 do Yoga Sutra. Vamos estudar do aforismo 49 ao 55. E no livro que estamos estudando, Plant Metta, este aqui, uma coisa fantástica ele aborda exatamente quando fala destes sutras. Ele está falando do pranayama, da respiração, da prática de exercícios respiratórios no yoga e fala de pratyahara, sobre a abstenção dos sentidos, a nossa relação com os sentidos. Inicialmente, ele faz uma distinção que ele já fez quando falava da distinção entre Hatha Yoga e Raja Yoga. E aqui é fundamental ter essa clareza também para entender em relação ao pranayama. No caso da prática do Hatha Yoga, o trabalho de controle da respiração e o trabalho de asanas são eles que determinam o processo para tranquilizar a mente. No Raja Yoga, como apresentado por Patanjali, a mente é soberana. O processo de Hatha Yoga, no processo de Hatha Yoga, os asanas, o pranayama e o processo de pratyahara serão processos de auxílio, para que os sentidos sejam acalmados, tranquilizados, para que a mente possa receber esta contribuição no seu processo. No Raja Yoga, a mente tem uma condição soberana, diferente do Hatha Yoga, onde a mente pode ser determinada pela prática de asanas, pranayama e o processo de controle, o processo de abstenção dos sentidos, como é colocado, que a gente vai entender melhor essa ideia de abstenção dos sentidos, que é um pouco mais profundo do que normalmente se fala ou se entende quando se explica dessa forma. Então, a primeira coisa, no 49, no aforismo 49, quando Patanjali apresenta pranayama como controle da respiração, o intervalo entre inspiração e expiração, ele explica de maneira maravilhosa sobre os padrões respiratórios, a importância do acalmar a respiração. Ele apresenta pesquisas que falam sobre o ritmo respiratório e quanto que no yoga esse acalmar o ritmo respiratório é fundamental. Mas, neste caso aqui, ele vai nos apresentar claramente que pranayama ele tem a execução de kumbhaka. O que é isso? É um movimento de retenção que pode ser feito com ar ou sem ar, mas o exercício respiratório pranayama é feito com a presença de kumbhaka. No Sutra 50, no aforismo 50 do capítulo 2, o intervalo é regulado por lugar, tempo, número e é profundo e silencioso. Ressalta novamente a importância de acalmar o processo respiratório. Lugar é se a contenção, se o kumbhaka, se a retenção é feita fora ou dentro, porque pode ser feita com ar, retenção com ar ou retenção sem ar. Tempo e número, que é o período da prática, a contagem da prática, o padrão da prática. E aqui ele faz alguma sugestão de padrão respiratório no texto, e isso é válido principalmente para percebermos como no pranayama temos que, em especial em relação à expiração, um processo de controle e suavidade do processo de expiração. No Sutra 51, do capítulo 2 do Yoga Sutra, quando o intervalo não é acompanhado por inspiração e expiração, então é um estado avançado de controle de respiração. Nesse sutra, ele vai nos apresentar o que é chamado de Kevala Kumbhaka, que é um sutra mais avançado, que ele nem sugere a prática. Ele diz que se pode avançar muito dentro da prática, fazendo o trabalho de desenvolvimento das retenções e todo o processo de desenvolvimento de pratyahara que vem à frente através disso.
O Kevala Kumbhaka seria um processo de controle da respiração sem a respiração, um processo de não respiração, o que seria uma prática mais avançada de pranayama. Qual a consequência disso? Aforisma 52, no intervalo surge uma clareza de percepção. E aqui ele deixa isso muito... Este é o objetivo, este é o caminho do praticante de yoga, o caminho da clareza de percepção. Toda a prática e todos os exercícios realizados para esse objetivo. Então, deixando isso muito claro em relação ao pranayama, o desenvolvimento dessa clareza de percepção. No Sutra 53, ele prepara a mente para o estado de dharana, ou percebimento. Aqui, dharana, ele fala percebimento, outra tradução que dá para dharana, o que comumente é concentração. Então, a ideia aqui que Patanjali nos traz, e reforçando aquilo que eu falei anteriormente, que é o princípio do Raja Yoga, a predominância, a prioridade da mente. Por isso, nesse curso nosso, o termo psicologia e terapêutica do Yoga Sutra, porque nós estamos usando Patanjali e esse foco no processo e no procedimento em que a mente se estabelece. Então, ele coloca nesse sutra como isto sendo preparatório para desenvolver um estado de concentração. Preparatório para o desenvolvimento da concentração. Outra coisa que ele destaca, novamente seguindo aquele raciocínio de mão dupla, o caminho de ida até o Samadhi, a realização espiritual, e o caminho de volta, onde o pranayama se manifesta como um exercício daquele que se realiza em yoga, um exercício de controle de fluxo da energia. O praticante tem a condição de controlar a própria energia, controlar o próprio fluxo do prana, o próprio fluxo da energia no corpo. E isso fundamental na realização da prática para que possa se estabelecer, por exemplo, metodologias de cura, metodologias de recuperação do corpo. No sutra, no estudo seguinte, né, que é os próximos sutras referentes ao Pratyahara, ele diz que o Pratyahara é um encontro entre a prática externa, né, nós já estudamos asanas, já estudamos o pranayama, que acabamos de ver, mais yamas e niyamas, seriam o lado externo da prática, com o lado interno, que seria dharana, dhyana, samadhi, o desenvolvimento do conhecimento do aspecto interno da prática. Isso se dá onde? Pratyahara. Quando ele faz uma ótima discussão aqui, que muito se fala em abstenção de sentidos, no Sutra 54, quando os sentidos imitam a mente em sua ação de recolhimento, isto é denominado Pratyahara, ou abstração. E aí ele faz um questionamento. Será, então, que a realização espiritual só é possível no recolhimento, na abstração dos sentidos? Ou seja, a realização espiritual só acontece quando não estamos em contato com o mundo, e quando muitos interpretam Pratyahara dessa forma, se tem essa interpretação. E aqui ele vai mostrar de maneira muito clara, numa análise extensa, é um dos capítulos mais extensos, uma das análises mais extensas de Pratyahara, e que normalmente é muito abandonada pelos professores, né, no seu estudo. Isso aqui ele vai nos mostrar que a busca de Pratyahara é um estado onde o fluxo das percepções dos sentidos se dá de maneira natural, sem uma influência de rótulo da mente. A mente precisa rotular porque é uma maneira dela densificar e dela trabalhar, né, com a quantidade de informações recebidas pelos sentidos. Então ela precisa, de uma certa forma, criar formas e nomes para poder trabalhar com tudo o que é percebido. Mas muitas vezes a mente acaba por formatar nas suas formas e nomes, na maneira como ela determina formas e nomes, ela acaba por restringir o processo de fluxo da percepção dos sentidos. Então a prática de Pratyahara seria esse processo de libertar os sentidos na sua percepção. Por isso que ele imita a mente que se
contém nesse processo de rotular, de dar nome e forma, e permite então uma percepção mais clara. Então a gente vai ver isso no Sutra 55, quando o Patanjali diz: disto advém a maior elasticidade dos sentidos. Ou seja, os sentidos passam a operar livremente, nossas percepções ganham um frescor, ganham uma clareza do processo como é percebido, de tudo o que é percebido. Isso nos faz ter um processo de ganho de energia, de novidade em relação a tudo o que é percebido. Um processo de jovialidade, de vitalidade, de ganho de vida. Os sentidos permitem que a vida flua através da própria percepção. Então, isso tem muito a ver com o processo de yoga que nós já apresentamos em aulas anteriores, um processo de yoga que promove a vida, que promove a nossa conexão com a vida, energiza, nos dá vitalidade, nos dá alegria. E aqui, então, a Reuter nos apresenta exatamente desta forma. Os sentidos que percebem de maneira livre estão, então, podendo permitir o fluxo da vida. Isso nos dá ganho de energia, vitalidade, menor desgaste. Achei essas explicações bem importantes. Eu acho que esse capítulo, esse estudo vale a pena ser lido, relido, porque nos traz assim toda uma dimensão importantíssima de como deve ser uma prática profunda de yoga. Ok? Um grande abraço e até mais. E lembra, mente e vida em excelência. Um grande abraço, até a próxima.